acorda, num hospital. O médico diz: bem-vindo de volta. Perdemos-te por 4 minutos. Lembra-se de morrer a cada segundo. A escuridão ou a travessia da vida para o nada. Mas a morte de que se recorda não é a morte que aconteceu. O registro médico diz acidente de viação, traumatismo craniano. Mas lembra-se de se afogar. Água a esmagar o seu peito, afundando-se num preto frio. Gosto de sal. Pulmões a arder. Lembra-se do afogamento tão vividamente que ainda sente. Só que o acidente foi numa estrada seca, a 64 quilômetros de qualquer água. Sem lagos, sem rios. Os médicos salvaram-no de um traumatismo craniano, mas morreu afogado. Ambas as coisas não podem ser verdade, a não ser que tenha morrido 2 vezes, de diferentes formas, realidades diferentes. E lembra-se da errada. TR. Esse caso, 3 mortes médicas, 3 memórias impossíveis, onde os corpos transportam evidências de mortes que nunca aconteceram. Sarah Chun acordou a 23 de março de 2023, morta há 4 minutos. Colisão frontal na autoestrada 90 sedã esmagado. Os paramédicos encontraram-na sem pulso. RCP 4 minutos. Coração reiniciado. Cirurgia para hemorragia. Crânio fraturado. Traumatismo crânioencefálico. Todos disseram que teve sorte, mas Sarah lembrava-se de afogamento, não de acidente de viação. Debaixo de água, oceano escuro, água nos pulmões, asfixia, pânico. Nadando em direção à luz, fraca, frio, membros dormentes. Então, aceitando, deixando a água levá-la. Afundando. Essa foi a morte dela. Vívida, real, completa. Mas os registros mostraram acidente de viação. Rodovia seca. Sem água. Ela tentou ignorar. Trauma cerebral. Privação de oxigênio. Memória falsa. Mas não desaparecia. Tornou-se mais clara. Ela sentiu o sabor a sal, quando não havia nenhum. Sentiu um frio fantasma. Os pulmões estavam pesados, como se ainda houvesse água lá dentro. 3 semanas depois, taque de rotina. Radiologista chamou especialista. Mostrou imagens de pulmão. O seu tecido apresenta danos causados pela água, consistente com quase afogamento, mas não estava na água. Exames confirmaram um relatório do patologista: danos causados pela água, marcadores celulares, exposição à água salgada, danos que não poderiam ter ocorrido num acidente de viação. O corpo de Sarah continha provas físicas de afogamento. A morte médica foi um trauma. Morte recordada foi afogamento. Tecido pulmonar comprovou afogamento. 3 verdades incompatíveis, todas reais. Ela morreu de 2 maneiras, 2 realidades. Registros médicos desta linha do tempo. Memória de outra. Corpo reteve danos de morte que não ocorreram aqui. David Martinez desmaiou no ginásio. A 14 de agosto de 2024, passadeira treino normal. Pressão no peito. Bateu no che. Morreu 7 minutos. Paragem cardíaca. Coração parou, RCP, em desfibrilador, o quarto, choque reiniciou o coração. A emergência revelou defeito congênito. Bomba cardíaca à espera há 28 anos. Os médicos disseram que teve sorte. 7 minutos é muito tempo. A maioria tem lesões cerebrais. O David não tinha nenhum. Desfibrilador implantado, consertado, mandado para casa. Mas a sua memória de 7 minutos não batia certo. Lembrava-se de morrer violentamente, esfaqueado, várias vezes. Lâmina a entrar no corpo. Abdômen, peito, 2 vezes. Ombro. Cada perfuração, dor quente. Sangue a acumular embaixo. Rosto do agressor, estranho, em rosto magro. Cicatriz na bochecha, olhos frios e mortos. Silencioso, esfaqueado, e foi-se embora. Beco,
onde nunca tinha estado. Cheiro, Alixo, chuva no rosto, sangrando lentamente. 8 minutos. Consciência a desaparecer. Então, escuridão. Essa foi a sua morte. Mas clinicamente, paragem cardíaca. Chão da academia. Sem esfaqueamento. Sem sangue. Nenhum beco. Apenas insuficiência cardíaca. 2 semanas em casa, a trocar de camisola, o espelho mostrou a cicatriz. Abdômen, lado direito, exatamente onde se lembrava da facada. Tocou, real, curado. Antigo, nunca tinha feito ali cirurgia. Examinou o peito. Mais 2 cicatrizes. Locais exatos, ombro quarta cicatriz. 4 no total. Locais precisos de memória. Cicatrizes que não estavam lá antes da paragem cardíaca. Médico examinou. Parecem anos. Feridas de faca cicatrizadas. Nada no seu historial. As fotos da entrada na urgência mostraram pele limpa, sem cicatrizes. 2 semanas depois, 4 cicatrizes distintas. Dermatologista fez biópsia. Cicatrizes antigas, traumas de há anos. Impossível. Não eram visíveis há 2 semanas. O corpo de David a desenvolver feridas de uma morte que nunca aconteceu. Cicatrizes de assassinato numa linha do tempo paralela. Morte alternativa escrevendo-se no corpo atual. Emma Rodrigues sentou-se no consultório do terapeuta em Denver, a 19 de agosto de 2025, 2 semanas após a overdose. Quase a matou. Colega de quarto encontrada inconsciente. 911. Lavagem do estômago. Tecnicamente, nunca morreu. O coração continuou a bater. Mas Emma sabia algo que ninguém sabia. Ela lembrava-se de ter morrido, completamente, exceto não de overdose. De 3 meses no futuro. Novembro, 14 de novembro de 2025, 11h47 da noite. Saltar da varanda. Quarto andar. Momento de decisão. Escalar o corrimão. Voo breve. Impacto. Dor instantânea. Nada. Quem a encontrou? Vizinho de baixo, ainda não conhecido. Senhor Shun. Idoso. Gritando ao descobrir o corpo. Pormenores que ela não deveria saber. Sweatshirt preta. Calça de fato de treino cinza. Tempo frio. Primeira neve. Portátil a tocar uma música específica. Data e hora específicas. O seu funeral. Quem compareceu? O que disseram? M. E. A. Chorar. Irene. Sangada. Pai, em silêncio, lembrou-se de tudo. Bebeu tudo. Ainda não aconteceu nada. Sentada, em agosto. Morte que ela recorda marcada para novembro. 3 meses depois. Notas do terapeuta. Pensamentos intrusivos. Ideação suicida. Não. Memória. Como se lembra de ontem? Claro. Real. Emma. Hoje. É 19 de agosto. O dia 14 de novembro ainda não aconteceu. Eu sei. Isso é impossível. Recordando o meu futuro. Eu morri em novembro, a consciência saltou para agosto. Vivendo na linha do tempo onde sobrevivi a uma overdose. Lembro-me da linha do tempo da morte, 3 meses à frente. O telefone mostrou notas. Tudo. Nome do vizinho. Senhor Shun. Passando para o 1º de setembro. Clima. Primeira neve. 14 de novembro, tipicamente a primeira neve de Denver. Música ainda não ouvida. Lembro-me da última coisa que ouvi. Terapeuta leu as notas. Muito específico. Por causa da memória, prevenindo a morte já vivida. Não sei se posso recordá-la menos predeterminada, ou a linha do tempo pode evitar? Voz embargada. 14 de novembro a chegar. Aterrorizada, não consigo parar. Já vivi a morrer, viver entre linhas do tempo. Sobrevivi em agosto. Morre em novembro, ambas igualmente reais. Lembra-se de ambas. Existe ambas. Preso entre. A morte não aconteceu. Morte já vivenciada.
O calendário avança. Por volta de 14 de novembro, 11h47 da noite. Momento já vivido. Moribundo, já não conhece o livre-arbítrio. Guião vivo, escrito por um futuro cadáver. Linha do tempo já morta, regressando ao passado, contando ao eu vivo o que está para vir. Verifica o calendário obsessivamente. Conta os dias. Novembro, aproxima-se. A morte recordada, aproxima-se. 3 pessoas, 3 mortes, 3 memórias impossíveis. Sarah morreu vítima de traumatismo craniano. Lembra-se de afogamento. Tem os pulmões danificados pela água. David morreu vítima de paragem cardíaca. Lembra-se de esfaqueamento. Tem cicatrizes de facada a aparecer. Emma sobreviveu a uma overdose. Lembra-se de ter morrido nos 3 meses seguintes. Contagem decrescente de terror de vidas. Nenhuma loucura. Os registros médicos provam que morreu. As memórias provam que morreu de forma diferente. Os corpos transportam evidências de mortes que não correspondem à realidade. Não morremos uma vez. Morremos de todas as formas possíveis, em todas as linhas temporais. Geralmente experimentamos apenas uma. A morte clínica rompe a barreira. As memórias sangram. Os corpos respondem às mortes como eus paralelos. Os pulmões de Sarah recordam a linha temporal do afogamento. O carro foi a água. A pele de David lembra-se da linha do tempo do esfaqueamento, andou no beco errado. A mente de Emma recorda a linha temporal da morte futura, que ainda não chegou. Prova viva de que a morte não é singular, multidamente não quântica. A consciência experimenta a morte de infinitas formas, realidades infinitas. Documentos médicos. 1. A memória contém outros. O corpo conhece verdades que a mente esqueceu. Carrega cicatrizes. As mortes não se lembram. Trauma de dano tecidual nunca tocou aqui. A evidência física morreu de forma diferente. Outra linha temporal, outra realidade. O mesmo momento ramifica resultados diferentes. Sobreviva aqui. Morra ali. A memória da morte sangra paralelamente a esta. 3 provas. 3 pessoas que vivem mortes não se devem lembrar. Pergunta aterradora. Qual a morte real? Medicina registrada. Lembra-se? Quando ambos deixam provas. Ambos parecem verdadeiros. O corpo carrega feridas. A morte nunca aconteceu. Talvez ambos sejam reais. Morreu 2 vezes. Maneiras diferentes. Mundos diferentes. A consciência retém a memória de ambos. Morrer não é o fim. As linhas do tempo do momento divergem. Por vezes, lembre-se do ramo errado. A teoria da imortalidade quântica afirma que a consciência não pode experimentar a cessação. Interpretação de muitos mundos de Hugh Everett. Quando se morre, a consciência muda a linha temporal onde se sobreviveu. Mas os sobreviventes retêm memórias das linhas temporais da morte. A memória de afogamento de Sarah não é imaginação. O tecido pulmonar comprova-o. Danos causados pela água por afogamento nunca aconteceram aqui. As cicatrizes de facada de David aparecem após a recuperação. As feridas de manifestação física alternam a morte. Emma lembra-se da morte futura. A consciência existe de forma não linear entre as linhas temporais. O projeto AWARE de 2024 estudou 2.060 doentes com paragem cardíaca. 39% relataram consciência contínua durante a morte clínica. Alguns descreveram eventos diferentes dos registros médicos. Não alucinação. Incompatibilidade de memória. Lembram-se de morrer de uma maneira. Os registros mostram outra. Eles experimentaram as duas. Os pulmões de Sarah danificados pela água. Impossibilidade médica nesta linha temporal. Patologista confirmou danos consistentes com afogamento, nunca na água. Teoria: o corpo retém a memória celular numa linha temporal alternativa. Emaranhamento quântico a nível molecular. Cicatrizes de David. Feridas com facas cicatrizadas que apareceram semanas após um ataque cardíaco. Dermatologista confirmou cicatrizes de há anos. Nunca foi esfaqueado. O tecido recorda a existência paralela do trauma. O caso de Emma prova que a consciência experimenta mortes futuras
antes de acontecer. Recorda-se da morte de novembro, vivendo em agosto. Memória retrocausal. Efeito criando causa antes do evento. A física permite loops temporais. A linha do tempo futura da memória sangra na consciência presente. Physicodomit. David Deutsch. A consciência existe em todos os ramos quânticos simultaneamente, geralmente isolada ocasionalmente. Sangrau. A morte clínica enfraquece a barreira entre as linhas temporais. Sobreviventes relatam memórias de mortes paralelas. Cronologia do afogamento de Sarah. Carro que mergulhou no rio. Linha do tempo do esfaqueamento de David. Caminhou pelo beco errado. A linha do tempo do salto de Emma, tentativa de agosto, teve sucesso diferente. As evidências sugerem: morremos de todas as formas possíveis em linhas temporais infinitas. Geralmente, experimentamos apenas uma. A quase morte cria fissuras. Memórias vazam. Os corpos respondem a traumas, alternam eus, transportam cicatrizes, danos nos tecidos, memórias celulares, mortes em mundos paralelos. A ciência médica documenta uma morte, a consciência lembra-se de outras. Ambas, reis, linhas do tempo diferentes. Mesma pessoa. A investigação paranormal da Universidade da Virgínia confirmou a figura de Sarah, alcance infravermelho de 850 nanômetros. Acústica do MT, Shum, voz de 12 Hz, abaixo de 20 Hz limiar humano. Stanford examinou Rebecca iPhone, 940 nanômetros. Objeto sólido que reflete infravermelho. Luz visível transparente. Não paranormal. Física, apenas física, não encontra diariamente. Cornell 2024 publicou: entidades do espectro não visível coexistem com humanos observáveis. 47 casos semelhantes documentados. Tecnologia revelando camada de realidade oculta. Sarah verifica os pulmões obsessivamente. Danos causados pela água que se espalha. Os médicos não explicam nada. Por vezes, sente o sabor de água salgada quando não há nada. As cicatrizes de David doem em dias de chuva. 6 ferimentos de faca nunca tocaram nesta linha temporal. Dor fantasma. Morte alternativa. Emma vive o terror a contar 14 de novembro. Sabe que morrer já experimentou, pode prevenir a morte já vivida. Profecia da memória. 3 mortes assombradas sobreviveram. Linhas de carregamento do tempo de prova, onde não. Conhecimento vivo. Morreu várias vezes. Maneiras diferentes. Os registros médicos mentem. Os corpos dizem a verdade. Memórias de outras vidas vazam. A morte não é singular. Superposição quântica. Morre de infinitas maneiras. Linhas de tempo infinitas. Às vezes, lembra-se. Verifique as cicatrizes do corpo que não se recorda de ter recebido. Danos nos tecidos sem causa. Dores fantasmas feridas. Nunca aconteceram aqui. A consciência experimentou múltiplas mortes. Documentos médicos. Células lembram-se de outras. Todo o sobrevivente de quase morte transporta memórias de mortes alternadas. Lembre-se que os registros de afogamento dizem acidente. Morreu das 2 maneiras. Linhas do tempo diferentes. O corpo conhece verdades que a mente esqueceu. As memórias da morte não correspondem aos registros, não são falsas. Real. Existência paralela. Morre constantemente no multiverso quântico. Geralmente, inconsciente. A morte clínica rasga o véu. As memórias sangram. Sarah, David, Emma provam que morrer não é simples. Multidimensional, o corpo sabe. A convergência da linha do tempo está a acontecer mais. Barreiras a afinar. Mais pessoas se lembram de mortes que não correspondem à medicina. Mais corpos a desenvolver provas impossíveis. Mais consciência sangrando eus paralelos. Estamos a tornar-nos conscientes, vivendo simultaneamente múltiplas realidades, morrendo simultaneamente múltiplas maneiras, experimentando apenas uma, conscientemente, até que a barreira se parta. Por isso, lembre-se de tudo, cada morte, cada linha do tempo, cada versão sua que não sobreviveu. Todas são reais, todas a acontecer. Apenas se lembra do ramo errado. Ou do certo. Depende de qual a linha do tempo que está a perguntar.
Qual a morte que está a contar? Qual o corpo que está a examinar? A realidade não é sólida. A morte não é definitiva. As linhas do tempo não estão separadas. Você morreu. Você está a morrer. Você vai morrer. De uma só vez, de diferentes formas. A consciência vivencia tudo. O corpo lembra-se de tudo. Os registros médicos documentam uma fração. O descanso sangra pelas fendas da realidade quando morre, a barreira entre os mundos onde viveu e os mundos onde não viveu.